querido aluno, olá minha querida aluna. Nesse vídeo nós vamos falar de potenciação, mas os conceitos de potência, as propriedades nós vamos falar no próximo vídeo. Nesse vídeo falaremos do expoente zero, expoente 1, expoente inteiro maior que 1 e expoente inteiro negativo. Vamos começar? Nesse primeiro quadro nós vamos falar de expoente zero. Vamos primeiro ao conceito. Aqui o A representa qualquer número diferente de zero. Então qualquer número elevado a zero vai dar sempre 1. 0,65 elevado a zero, 1. Menos 7 elevado a zero, 1. Essa dízima periódica elevada a zero, 1. Menos 1/8 elevado a zero, 1. Não importa qual é o número. Qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1. Agora nós vamos explicar por que qualquer número elevado a zero dá 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 1, que dá 2. 2 elevado a 2, que dá 4. E 2 elevado a 3, que dá 8. A minha base é 2. Eu vou descer dividindo. Por quê? Repara, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 dá 8. Se eu subir multiplicando, eu desço dividindo. 8 dividido pela minha base, que é 2, dá 4. 4 dividido pela minha base, que é 2, dá 2. E 2 divididos por 2 dá 1. Então 2 elevado a zero é igual a 1. Vamos pensar a mesma coisa aqui. Minha base é 3. 3 elevado a 1 dá 3. Para descobrir 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que vai dar 9. Para descobrir 3 elevado a 3 é 9 vezes 3, que dá 27. Se eu subir multiplicando, eu vou descer dividindo. 27 divididos pela minha base, que é 3, vai dar 9. 9 divididos pela minha base, que é 3, vai dar 3. E 3 divididos por 3 vai dar 1. 3 elevado a zero é igual a 1. 5 elevado a 1 dá 5. E 5 vezes 5? 25, que é 5 elevado a 2. E 25 vezes 5? 125, que é 5 elevado a 3. Se eu subir multiplicando por 5, eu vou descer dividido por 5. 125 divididos por 5 dá 25. 25 divididos por 5 dá 5. E 5 divididos por 5 dá 1. Repara que nos 3 exemplos que nós colocamos aqui, eu descobri que o número elevado a zero dá 1. Isso é para qualquer número. Se você em casa quiser fazer uma experiência, você escolhe um número, faz ele elevado a 1, ele elevado a 2, ele elevado a 3. Depois vem dividindo por essa sua base, esse número que você escolheu. Vocês vão ver que qualquer número vai dar sempre elevado a zero igual a 1. Com isso, eu posso explicar uma coisa para vocês que, de repente, vocês lá no começo do vídeo se perguntaram. Se vocês lembrarem, está escrito assim: A elevado a zero é igual a 1, sendo o A diferente de zero. Lá no começo estava escrito isso, onde A representava qualquer número diferente de zero. Aí talvez lá você tenha se perguntado, por que o A tem que ser diferente de zero? Preste atenção. Para eu poder provar que qualquer número elevado a zero dá 1, eu não tive que fazer divisão. No conjunto dos números reais, não existe divisão por zero. Por isso que o A tem que ser diferente de zero. Agora nós vamos estudar o próximo quadro. O próximo quadro será expoente 1. Vamos ao próximo? Nesse quadro vamos falar de expoente 1. Vamos ao conceito? A representa qualquer número real. Qualquer número real elevado a 1 vai dar sempre ele mesmo. A elevado a 1 dá A. Vamos ao exemplo. 0,15 ou 15 centésimo elevado a 1 dá 0,15. Menos 9 elevado a 1 dá menos 9. Essa dízima periódica elevada a 1 dá ela mesma. E 9 quintos elevado a 1 dá 9 quintos. Não tem mistério. O elevado a zero dá 1 e qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. O próximo quadro falaremos de números inteiros maiores que 1. Vamos ao próximo? Neste quadro vamos falar de expoente inteiro maior que 1. Vamos ao conceito?
A, que é qualquer número real, é elevado a n, onde n representa qualquer número inteiro maior que 1, ou seja, qualquer número inteiro positivo, em que a minha base ela vai se multiplicar n vezes, ou seja, eu terei n fatores. Que n é esse? Esse número representado aqui. Para n maior que 1, lembrando que n é um número inteiro. Vamos ao exemplo? Trabalharemos 4 exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho aqui 3 elevado a 3. A minha base é 3, meu expoente é 3. Isso quer dizer que a minha base ela vai se multiplicar 3 vezes, porque meu expoente é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 3 elevado a 3 dá 27. Minha base é menos 8, meu expoente é 2. Quer dizer que a minha base ela vai se multiplicar 2 vezes. Primeiro trabalho o sinal, menos com menos dá mais. 8 vezes 8, 64. Nesse exemplo, nós temos uma fração. Eu gosto de botar fração porque muito aluno, quando vê fração, fica com medo. A fração ela veio para facilitar a matemática. É só você observar que operação você está fazendo com ela. Então, primeiro, potência. A minha base é menos 1 meio, então ela vai se multiplicar 4 vezes. Menos 1 meio, que multiplica menos 1 meio, que multiplica menos 1 meio, que multiplica menos 1 meio. Repara, agora eu fiz potenciação, onde eu tive que repetir minha base 4 vezes. Agora eu vou fazer que operação matemática? Multiplicação. Se eu estou trabalhando multiplicação de fração, é só lembrar da regra. Multiplicação de fração. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Vamos ao numerador? Meu numerador é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Meu numerador é 1. Ah, não posso esquecer do sinal. Meu sinal é menos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos dá mais. Ela vai ser positiva. Vamos ao denominador. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então é 1 16 avos. Menos 1 meio elevado a 4 vai dar 1 16 avos. O último exemplo, a minha base é menos 0,2. Isso está elevado a 3. Então teremos o seguinte, menos 0,2 que multiplica menos 0,2 que multiplica menos 0,2. Repara, ela está se multiplicando, eu tenho 3 fatores. Tenho 3 fatores porque meu expoente é 3. E vamos trabalhar primeiro o sinal. Menos com menos dá mais com menos dá menos. 0,2 vezes 0,2 dá 0,04. E 0,04 vezes 0,2 dá 0,008. Com isso acabamos expoente inteiro maior que 1. Nós vamos agora estudar expoentes inteiros menores que 0, ou seja, expoentes inteiros negativos. Vamos ao próximo quadro? Neste último quadro falaremos dos expoentes inteiros negativos. Vamos ao conceito. No conceito diz que A, que é qualquer número real, elevado a menos n. Menos n, isso aqui é qualquer número inteiro negativo. É a mesma coisa. Repara que para eu mudar o sinal do meu expoente, eu tenho que inverter a minha base. O denominador desse número é 1. Quando o denominador é 1, a gente não precisa botar. Então, invertendo a minha base, eu vou ter que esse número vai estar elevado a n. Inverteu a base, eu troco o sinal do expoente para A diferente de 0. Por que o A tem que ser diferente de 0? Porque quando eu inverter a minha base, eu vou ter um A no denominador. E toda fração é uma divisão. E quem divide é o denominador. E não existe divisão por 0. Vamos agora a alguns exemplos? Vamos trabalhar 4 exemplos. O primeiro, eu tenho 5 elevado a menos 3. 5 elevado a menos 3, meu expoente é negativo.
Para torná-lo positivo, eu vou ter que inverter a minha base. Repara, o meu denominador aqui é 1, eu não preciso colocar. Mas ao inverter, o meu numerador passou a ser 1, meu denominador 5. Quando eu inverti a base, eu tenho que mudar o sinal do meu expoente. Ele era negativo, agora ele é positivo. Ora, 1/5 elevado a 3 vai ser 1 elevado a 3 e 5 elevado a 3. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 5 elevado a 3 vai ser 5 vezes 5, que está 25, vezes 5, 125. Cuidado com isso aqui, é muito comum um aluno se confundir. Quando eu inverto a base, eu mudo o sinal do expoente. A minha base ela continua com o sinal que ela está. Então, menos 3, se eu inverter isso aqui, lembrando que meu denominador é 1, vai ficar menos 1/3. Inverter a base, eu não altero o sinal da base. E sim do meu expoente, ele era negativo, agora ele se tornou positivo. Menos elevado ao número par, o resultado é positivo. Então, eu vou ter aqui 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 3 elevado a 4, 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81. Repara, ele ficou positivo não é porque eu inverti, ele ficou positivo porque ao desenvolver essa potenciação, como a minha base é menos e foi elevada a 4, ela se tornou positiva. Quer ver um outro exemplo? Temos aqui menos 3 meios, meu expoente está negativo, eu tenho que inverter a minha base para ele ficar positivo. Inverter a base, o sinal da base ela continua, eu não posso trocar. Então, invertendo a base, ela vai continuar negativa, só o meu expoente era negativo, agora ele vai se tornar positivo. Vamos trabalhar primeiro o sinal. Minha base é negativa. Então, será menos vezes, menos vezes, menos vezes, menos vezes, menos. Repara, 5 vezes porque meu expoente é 5. Menos com menos vai dar mais. Mais com menos vai dar menos. Menos com menos vai dar mais. E mais com menos vai dar menos. Então, meu resultado vai ser negativo. 2 elevado a 5. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Divididos por 3 elevado a 5. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 e vezes 3, 243. Repara, minha base é negativa, meu resultado foi positivo porque meu expoente era par. Minha base é negativa, meu resultado foi negativo porque meu expoente era ímpar. E outro que muito aluno se confunde. Repara, eu só posso trocar o sinal do expoente quando eu inverto a minha base. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quando observar que eu tenho uma dízima periódica, transformar em fração. Isso aqui em fração vai ser 2/9. Repara, 2/9 é uma outra representação para a minha dízima periódica. Eu não estou invertendo base nenhuma, eu só estou representando de uma maneira diferente. Se eu não invertir, continua negativo, porque o aluno decora. Se eu transformei em fração, eu tenho que mudar. Não, você só muda o sinal quando você inverte a base. Eu não estou invertendo base nenhuma, eu só estou transformando uma dízima periódica em fração. Agora sim, eu vou inverter a minha base. Invertendo a minha base, meu expoente que era negativo, ele se torna positivo. 9 ao quadrado, 81. 2 ao quadrado, 4. E assim a gente encerra esse estudo da nossa aula, que era potenciação, a parte de conceito. Propriedade no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.